Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando esse pós-jogo aqui no canal, vitória do Vasco 1-0 sobre o Madureira em São Januário, numa partida histórica, né? Histórica não pelo jogo em si, porque o jogo a gente pode dizer que foi bem mais ou menos, uma vitória magrinha do Vasco 1-0, um jogo bem truncado, eu tenho certeza que o torcedor esperava mais, né? Queria uma goleada do Vasco sobre o Madureira, foi longe disso, né? Ficou longe de ser uma goleada, mas marcou aí pela primeira vez um jogo oficial do Vasco sendo transmitido pela Vasco TV. A transmissão foi bem bacana e acho que isso chama mais atenção do que a própria partida em si. A gente vai falar de ambas as coisas, né? Tanto da transmissão como também da partida do Vasco. Você que está chegando aqui pela primeira vez, é importante você se inscrever no canal, conto com a sua inscrição, o seu like também é muito importante. E vamos começar aqui esse pós-jogo analisando essa vitória do Vasco. O Vasco, infelizmente, eliminado da Taça Rio, porque não dependia só dele, né? O Vasco tinha que ganhar e torcer também para o Volta Redonda perder para o Resende, o que não aconteceu. O Volta Redonda venceu por 2-1 e o Vasco está eliminado. Bom, vamos começar primeiro falando da transmissão, né? Um disse-me-disse danado durante o dia, a Globo rompeu o contrato e aí o Vasco vai poder transmitir ou não vai poder transmitir, o que vai acontecer. Então, deixar claro aqui também que eu fui o primeiro e único canal do Vasco que cravou aqui que teria transmissão pela Vasco TV. Eu já tinha recebido essa informação de que o Vasco estava correndo atrás para poder transmitir. Depois que a Globo rompeu o contrato, o Vasco teria o direito de transmitir a partida, mas o Vasco ia tentar ali uma forma de viabilizar essa transmissão, né? Porque não é muito fácil. Quando eu gravei o vídeo ali era por volta de 2 horas da tarde, então faltavam 6 horas, né, para o jogo começar. Então você imagina em 6 horas o Vasco ter que organizar toda uma transmissão, né? Procurar uma equipe para poder transmitir o jogo, né? Narradores, toda uma estrutura, né, de câmeras para transferir o sinal também. Então é uma coisa que não é tão simples assim. Então 2 da tarde eu dei essa informação aqui dizendo que o Vasco transmitiria o jogo, que o Vasco estava buscando uma forma de transmitir o jogo. Isso realmente aconteceu. Quem acompanhou aqui o vídeo da tarde sabe que a gente comentou sobre isso. Enfim, a transmissão na Vasco TV foi muito legal, né? Uma transmissão aí que foi feita às pressas, então óbvio que não foi perfeito, mas eu acho que dentro do pouco tempo que a Vasco TV, que a equipe de comunicação do Vasco teve para trabalhar, ficou muito boa, assim, não ficou devendo para nenhuma transmissão de TV grande, teve mais que uma câmera, né? Tinha câmera de replay, teve um probleminha ali na hora da narração, né? O primeiro tempo narrou o Alex Calheiros, e no segundo tempo quem narrou foi o Sandro Gama. O áudio do Sandro Gama não estava muito legal, mas enfim, eu acho que por ter sido feito na correria e por ser a primeira vez também, a transmissão ficou muito boa e tivemos picos de audiência assim muito grandes, né? Teve uma hora ali que tinha quase 500 mil pessoas assistindo simultaneamente, o que é um número assim muito grande. E aí eu sei que vai ter torcedor do rival falando besteira, falando, na nossa transmissão ontem tinha não sei quantos assistindo, mas não tem nem comparação, porque eles estavam divulgando isso a semana inteira, né? Os caras estão desde que voltou o futebol falando, vamos transmitir o jogo, não sei o que, papapá, pupupu, vai transmitir, não vai transmitir, vai ter jogo, não sei. Ficaram a semana inteira batendo nessa tecla. O Vasco não teve tempo para divulgar. O Vasco foi pego de surpresa com um rompimento de contrato da Rede Globo hoje pela manhã e teve ali 5 horas para poder viabilizar uma transmissão. O Vasco nem divulgou que transmitiria o jogo porque até minutos antes, horas antes, não saberia se seria possível, né? Porque ainda estava tentando buscar uma forma de viabilizar. Então não teve nenhuma divulgação por conta da comunicação do Vasco, por conta da Vasco TV, e mesmo assim ainda teve 500 mil pessoas assistindo simultaneamente. E o superchat ali, quem acompanhou pela Vasco TV viu, né? Toda hora pingava, R$100, 50, 90. Eu acho que o Vasco arrecadou aí, o dinheiro que gastou pagando a equipe de transmissão já deve ter arrecadado ali no superchat, que deu um dinheiro bom. Espero que depois o Vasco preste contas dessa grana aí, que foi uma grana boa ali arrecadada no superchat. Então tá de parabéns aqui toda a equipe da Vasco TV, que fez uma correria danada aí para poder transmitir essa partida. Mário, o Greg, Sandro Gama, Alex Calheiro, Guineto, Luana, a galera da comunicação, Vinícius, enfim, porra, mandaram bem demais. Parabéns aí, um passo histórico, né, para a TV do Vasco da Gama. Também ganhou aí centenas de novos inscritos, né, milhares de novos inscritos. Então um passo muito importante aí na comunicação do Vasco da Gama, e tá todo mundo de parabéns aí por essa transmissão que ficou bem bacana. Germancano, autor do primeiro gol da Vasco TV, já tá na história do Vasco, podemos dizer assim, né? E falando aqui agora do campeonato, do jogo, né? Afinal de contas,
apesar de ter ficado em segundo plano, a gente também tem comentado essa partida. O Madureira veio bastante fechado, né, cara? O Madureira praticamente não quis jogar. Acho que se a gente pegar estatísticas de posse de bola, o Vasco deve ter tido uns 80% de posse de bola, que o Vasco dominou completamente a partida. O Madureira chegou acho que 2 vezes. O cara perdeu um gol inacreditável embaixo da trave, já na pequena área, e a outra no segundo tempo, que teve um gol anulado. Fora isso, só deu Vasco. O Vasco ali conseguia ficar com a bola ali e tal, mas na hora de finalizar não conseguia chegar direito, né? Até chegou com o Germancano no primeiro tempo, que teve um gol também anulado, mas o Vasco meio que não conseguia chegar para finalizar. De toda forma, assim, achei legal, achei boa a atuação do Vasco. Como eu disse, é um início de trabalho do Ramon, né, cara? A gente tem que ter paciência com o Ramon, é o início de trabalho. Eu acho que as apresentações do Vasco nessas 2 partidas já foram, assim, infinitamente superiores do que a gente acompanhava com o Abel Braga, não tem nem comparação. O Vasco hoje é um time que é legal de ver jogar, é legal de ver o Vasco jogar. O Vasco do Abel Braga a gente já ia assistir triste, a gente ia pé da vida assistir. Para vocês terem uma ideia do Vasco de Abel, a Cabo Friense jogou 11 jogos no Campeonato Carioca, perdeu 10 e só ganhou 1. O único jogo que a Cabo Friense ganhou foi do Vasco de Abel Braga. Então, assim, realmente não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma... Cara, não tem palavras para definir o trabalho do Abel Braga, e essa eliminação está na conta de Abel Braga e também está na conta da diretoria, que manteve o Abel até assim, a vaca já tinha ido pro brejo e eles ainda mantiveram o Abel Braga, só foram demitir ali depois daquela derrota contra o Fluminense. O nosso disco, né, já tá arranhado também na Copa do Brasil, né? O filme tá queimado já na Copa do Brasil, porque a gente perdeu o primeiro jogo em São Januário por 1-0, então vai ter que reverter um resultado ganhando por 2 gols de diferença. Então o Abel entregou o Vasco assim muito mal, e o Ramon pegou essa rabuda aí e tá conseguindo vencer os jogos, venceu o Macaé jogando bem. Hoje era um adversário um pouco mais difícil, conseguiu vencer por 1-0 dominando a partida, mas infelizmente não foi o suficiente para o Vasco classificar, porque o Vasco não dependia só dele para passar de fase, né? De toda forma, acho que o torcedor do Vasco tá, assim, um pouco, acho que vamos dizer satisfeito, né? A gente pode dizer satisfeito aí com a postura da equipe nesses 2 jogos. A gente sabe, evidente, que ainda é muito pouco, se a gente for pensar no Campeonato Brasileiro, tem que reforçar o time, tem que trazer pelo menos um lateral, um zagueiro e um ponta ali, né, também para jogar. Tem algumas peças ali também que a gente já vê que não faz muito sentido insistir, como o Bruno César, que não vem jogando, não vem apresentando nesse retorno também um bom futebol, mas eu acho que é um alento, assim. Eu acho que o torcedor do Vasco vai mais esperançoso para o Campeonato Brasileiro. E agora a gente tem praticamente mais outro período aí de férias, né? Porque como o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca, só vai voltar a jogar quando as competições nacionais retornarem, né? A Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, isso ainda não tem data. O Campeonato Brasileiro, estudam retornar ao Campeonato Brasileiro no dia 15 de agosto, se não me engano, mas ainda também não é nada definido. Hoje é dia 1º de julho, então aí pelo menos mais 1 mês e meio para o Ramon treinar esse time, para o Vasco tentar se reforçar no mercado. Acho até difícil o Vasco conseguir se reforçar no mercado, mesmo passando por esses problemas financeiros, né, que todo mundo conhece, mas aí teremos pelo menos 1 mês e meio de preparação aí para o Ramon Menezes. Ele vai ter mais 1 mês e meio para treinar esse time, mais 1 mês e meio parado, né? Como eu disse aqui, quando o Campeonato Carioca estava sendo debatido para voltar, não fazia muito sentido voltar ao Campeonato Carioca agora, exatamente por conta disso, né? Ia jogar e logo depois ia ficar mais 1 mês parado de novo. Então, isso não dá para entender a pressa do presidente do Vasco para poder voltar com o campeonato, mas voltou, jogou, o Vasco venceu as 2 partidas, fez 2 boas apresentações, a gente pode dizer assim, tirou aquela má impressão que tinha deixado antes do campeonato parar, né? Porque estava todo mundo muito assustado com o time do Vasco, que não rendia absolutamente nada, mas agora para de novo aí, mais pelo menos 1 mês e meio sem jogar futebol. E é isso, eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Comente aí o que você achou desse jogo e o que você achou também da transmissão da Vasco TV, né? Se você acompanhou pela Vasco TV, o que você achou dessa novidade, né? Uma coisa assim até mais, vamos dizer assim, me fugiu um pouco a palavra, inclusiva, né?
um pouco mais inclusivo, porque ninguém precisa assinar nada, é só ir lá no YouTube, está disponível para todo mundo ver, não tem que pagar uma assinatura por mês como era no PFC, simplesmente procura no YouTube e assiste de graça no canal oficial do Vasco, uma iniciativa legal, e vamos ver aí como ficará para o Campeonato Carioca do ano que vem. No Campeonato Brasileiro não tem transmissão da Vasco TV, porque o Vasco tem contrato com a Rede Globo. E é isso, meus amigos. Comente aí o que você achou do jogo, comente também o que você achou dessa transmissão da Vasco TV. Se inscreva no canal aqui se for a sua primeira vez, deixa o seu like também. Tamo junto e até a próxima. Abel Braga, a eliminação tá na sua conta, né, meu amigo? Tamo junto e saudações vascaínas.